Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Nova Aliança. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Básico para a compreensão do nosso estudo de hoje é a leitura do texto que serve como base para o nosso estudo, que é Jeremias capítulo 31, versos 31 a 33, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse texto é um texto interessante, mas precisa ser compreendido dentro de um contexto. Jeremias é o último profeta que está escrevendo antes que o povo de Judá fosse levado para o cativeiro na Babilônia. O que tinha acontecido aqui nesse meio do caminho, desde que Deus havia feito a aliança com Israel através de Moisés lá no Sinai? O que aconteceu de lá até o momento em que Jeremias está escrevendo? Bem, Israel havia sido estabelecido como nação, conquistaram a terra prometida, nunca foram fiéis a Deus, o Senhor. Veio ali o período dos juízes, que é um período de altos e baixos. Eles buscavam o Senhor quando estavam sendo apertados pelos vizinhos à sua volta. Quando Deus os libertava, eles retornavam para a adoração a falsos deuses. Vem o período da monarquia. O profeta Samuel, juntamente com o rei Davi, retiram a idolatria do meio do povo. Davi morre, seu filho Salomão assume o poder. Nos primeiros anos o povo serviu ao Senhor. Salomão traz a adoração a falsos deuses de novo para dentro de Israel como nação. E agora vai começar um outro processo de altos e baixos. Na época do filho de Salomão, Roboão, o reino é dividido em dois. Então Israel, com a capital em Samaria, é estabelecido ao norte. 10 tribos se unem em torno do reino de Israel. E o reino de Judá, que ficou a capital em Jerusalém, na mão ainda dos descendentes do rei Davi, permanece com o reino de Judá. Judá e Benjamim ficam juntos nesse mesmo reino, ok? No ano 622, os assírios invadem o reino de Israel ao norte. O reino de Israel vai passar por nada mais nada menos do que 9 dinastias diferentes. Nenhum dos reis que reinou sobre Israel no norte foi bom ou temente ao Senhor. Eles são invadidos pela Assíria, são espalhados pelo mundo, nunca mais retornam enquanto nação. O que vai acontecer no Reino do Sul, na época que Jeremias está escrevendo, a graça e a misericórdia do Senhor continuam agindo ainda como uma nação que teve alguns bons reis, mas cuja maioria dos reis haviam sido maus. Jeremias agora está escrevendo com o rei Nabucodonosor da Babilônia já batendo na porta da cidade de Jerusalém, pronto para poder tomar a cidade e levar como cativos os judeus para a Babilônia, onde eles passaram 70 anos no cativeiro. Deus agora está falando exatamente disso. Ele está dizendo, olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está falando de duas casas, Israel e Judá. Por que duas casas? Porque agora haviam 2 reinos. Mas o reino de Israel já tinha sido espalhado, já estava espalhado por diversas nações. E ao mesmo tempo com Judá. O que ele está dizendo é assim, eu conheço o meu povo, eu sei onde é que eles estão. Eles vão agora para o cativeiro, mas vão voltar do cativeiro. É esse o contexto que Deus está dizendo. Eu vou trazer Israel, que foi espalhado, de volta, e vou trazer Judá de volta da Babilônia. Ele vai dizer, mas não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Como é que eles anularam a aliança que Deus havia feito com eles através de Moisés? Como foi que eles terminantemente anularam? Aí algumas pessoas dizem, é que eles não guardaram os mandamentos. Na verdade,
Não apenas eles falharam, como eu mencionei durante essa semana, quando olhamos de maneira bem clara a história de Noé. Noé foi um homem que andou com Deus. Ok, é verdade. Mas a Bíblia também diz que logo depois do dilúvio, ele vai lá e planta planta uvas, faz vinho, se embebeda, e olha o escândalo que acontece dentro da casa dele. Quando você olha para Abrão, a Bíblia não o poupa de forma alguma. Ele teve dificuldade de poder obedecer fielmente a Deus o Senhor. Quando as situações ficaram complicadas, ele mentiu, ele não confiou em Deus o Senhor, tomou uma serva por concubina para poder ter filhos com ela, para que a bênção de Deus pudesse se cumprir. Então, se você der uma olhada em cada uma dos momentos em que Deus estabeleceu aliança com o seu povo tem dificuldade de poder obedecer. Então, veja, a aliança ela foi invalidada por Israel e por Judá, por quê? Porque eles não se entregaram a Deus o Senhor. Por isso Deus está trazendo aqui a ideia de casamento, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Quando você lê principalmente o livro de Oséias, Oséias vai dizer, Israel foi infiel a mim, o seu esposo. Deus se coloca como um marido traído diante do seu povo. O que ele está dizendo não é que eles não conseguiram guardar os mandamentos de Deus o Senhor. O que ele está falando aqui é o seguinte, o povo teve dificuldade de ser fiel a Deus o Senhor. E fiel no amor, fiel na relação. Por quê? Porque como nós já vimos, a questão da obediência, a obediência é uma consequência de uma relação que é estabelecida com Deus. É a graça de Deus operando em nós que faz com que o Espírito de Deus tenha ascendência sobre nós e nos faça obedientes a Ele. E aí o versículo 33 vai dizer, vai explicar como é que vai ser como é que seria essa nova aliança. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em outras palavras, o que o Jeremias está dizendo aqui é o seguinte, não funcionou com Israel, porque eles não quiseram ser fiéis. Mas com aqueles que retornaram do cativeiro eu vou fazer isso. O que ele está dizendo é o seguinte, é chamado de nova aliança por quê? Porque ele vai fazer agora com os descendentes daqueles que falharam. Mas falharam em quê? Não foi só em obedecer. Deus vai dizer, o coração deles não me ama. Essa foi a grande razão pela qual eles não conseguiram ser fiéis a Deus. Agora o que o Senhor está dizendo é que ele pegaria esses exilados que retornariam e trabalharia no coração deles para que eles pudessem amar o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao mesmo tempo o seu próximo como a si mesmos. E que o Espírito de Deus trabalharia no coração deles para escrever as suas leis. Algumas pessoas olham para isso e dizem, está vendo, isso aqui é uma nova aliança que Deus fez com a igreja. Aliás, ele está dizendo claramente que essa aliança seria feita com Israel e com Judá. A gente vai ter a possibilidade de poder entender um pouco melhor isso mais adiante. Mas o fato é que esse texto, a coisa mais linda que existe nesse texto, é de que Deus não desistiu do seu povo, mesmo quando eles falharam terminantemente em obedecer às ordens do Senhor Deus. Em ser fiéis ao Senhor Deus, em amar ao Senhor Deus. Que amor é esse? Fantástico amor de Deus. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por esse amor e ao mesmo tempo pedindo para que esse amor possa me constranger e que o Espírito de Deus escreva nas tábuas do meu coração a sua lei de amor. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor não desiste do seu povo. Obrigado por não desistir de nós. Que Teu Espírito possa escrever nas tábuas do nosso coração as Suas leis para não pecarmos contra Ti. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?